E o nosso papo de hoje é sobre a arte de fazer solo entre os acordes, uma técnica bonita que a gente utiliza fazendo solo de passagem entre os acordes, ou até mesmo fazendo solo no meio dos acordes para deixar a música mais bonita, ou criar um arranjo de introdução no meio da música, ou até mesmo naqueles intervalos que a voz deixa para a gente trabalhar com o instrumento. Fica muito legal, mas para isso o músico tem que atentar para alguns pontos e entender como ele deve começar a fazer ou até mesmo treinar esses solos entre os acordes. Então eu vou passar uma dica, uma técnica de mestre para você conseguir fazer o solo entre os acordes, aí ficar top, ficar show de bola e criar seus arranjos. Mas antes, dê um like aqui embaixo, compartilhe também esse vídeo com a galera toda aí, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho. Então, para você que nunca fez solo entre os acordes, ou até mesmo tem dificuldades para fazer, tem uma técnica muito legal, fácil de você entender, uma dica aqui legal demais, show de bola que eu vou passar para vocês, que é trabalhar com as cordas soltas. Para isso, você precisa conhecer as tonalidades que você pode utilizar as cordas soltas. Por exemplo, o Sol, a tonalidade de Sol, todas as cordas soltas pertencem ao Sol também. Claro, tem outras notas, mas todas elas pertencem. Então, é uma ótima tonalidade para você começar a criar os seus solos. Agora que você já sabe que pode trabalhar com as cordas soltas, dentro da tonalidade de Sol, a gente precisa achar as outras notas da escala de Sol para trabalhar junto com as cordas soltas. Então, começando aqui em Sol, aqui embaixo, Sol, eu tenho Fá sustenido, depois corda solta, que é o Mi, depois o Ré, Dó, corda solta, que é o Si, depois o Lá, Sol, corda solta, depois eu tenho Fá sustenido de novo, na nota mais grave, Mi, depois solta, eu tenho Ré, depois eu tenho o Dó, que é o quarto grau de Sol, Si, corda solta, que é o Lá, e depois eu tenho o Sol de novo. Então você já consegue trabalhar com essas notas, as soltas e as presas. E tem a opção também de você utilizar essa corda solta, que é o Mi, e também é presa. Tá? Você pode usar as duas. O Si, eu tenho os presa aqui também, ó, na terceira, da quarta casa aqui na terceira corda. Com isso você vai utilizando. O Sol solto, eu tenho aqui na quinta casa, na quarta corda. E assim vai, eu tenho o Ré solto, né? E eu tenho o Ré preso aqui também, na quinta casa e na quinta corda. E assim vai, o Lá eu tenho solto e eu tenho o Lá preso aqui. Então, com isso você consegue já criar os seus fragmentos, você ficar mais solto. Então, eu vou fazer umas ideias aqui para você ver como é que fica tranquilo. Claro que você vai criar suas ideias. O importante é você entender que pode utilizar tantas cordas soltas, nesse caso de Sol maior, quanto as cordas presas, mas dentro do campo harmônico de Sol. Então, em cima dessa ideia que eu falei, você pode também trabalhar em cima do relativo do Sol, que é o Mi menor natural, porque ele tem os mesmos acordes, a mesma estrutura de acordes, então fica legal demais. Eu vou fazer dois exemplos aqui, em Sol, depois em Mi menor natural. Olha só como que fica legal para você trabalhar. Preste atenção, inicialmente pode me copiar um pouco, mas a ideia é que você crie, como eu falei lá atrás, comece a ficar mais solto utilizando essas ideias. Então preste atenção, ó. Olha só que legal. Então você começa a criar possibilidades. Eu só utilizei cordas soltas
e as notas do campo harmônico de Sol. Você vai criando. Você pode também segurar na mesma nota, a corda solta, fica muito legal. Agora, partindo para o relativo, eu vou usar essa ideia, ó. Olha só que legal. Criei um arranjo aqui usando cordas soltas, trabalhei cordas soltas repetindo a nota, fica muito legal. Você trabalha consciente, sabendo onde você está, você acaba trabalhando corretamente e fica elegante, fica bonito demais. Agora, existe também outras tonalidades para você trabalhar com cordas soltas. Por exemplo, o Dó também. Você pode trabalhar com as cordas soltas porque todas elas pertencem ao Dó. Só que você tem que tomar cuidado que o Dó não tem o Fá sustenido. Você tem que trocar o Fá sustenido pelo Fá. E o restante das notas você consegue trabalhar tranquilamente. Agora em Dó, vou criar uma jogada aqui em Dó para você ver que fica legal também, ó. Fá agora, ó. Viu a ideia? Ó. Fá menor, sexto grau de Dó. Você vai criando e com isso você vai acostumando a trabalhar com essas cordas soltas junto com as cordas presas que pertencem a cada tonalidade. Só cuidado que cada tonalidade tem sua escala, né? Que o Dó, por exemplo, já não tem o Fá sustenido. Então é só tomar cuidado com esses detalhes aí dentro do campo harmônico, é claro, né? Então, outra coisa legal também, você pode trabalhar quando alguém estiver cantando, não atrapalha. Existem os intervalos ali das vozes, você pode colocar algumas notas de passagem no meio ali, fica legal demais. É uma questão de bom senso e de você se ligar também na hora certa de fazer essa jogada dos sons de passagem, né? Então tem que tomar cuidado aí quando tiver voz, é claro. Então fica muito legal numa introdução e tudo mais. Então existe também uma outra tonalidade que você pode trabalhar também, que é a de Ré maior. O Ré maior também pode utilizar as cordas soltas, porém, além do Fá sustenido, que ela tem também, igual ao Sol, tem o Dó sustenido aqui também, já não tem o Dó mais, é o Dó sustenido. Então, é só você trocar essas duas notas aí. E lembrando que todas essas tonalidades você pode trabalhar com o relativo dele. O Sol é Mi menor, então o Dó você pode também trabalhar com Lá menor natural. E o Ré com Si menor natural, tá? Você pode trabalhar tanto com o relativo menor quanto ao relativo maior, tá bom? Então, mostrando um pedacinho aqui em Ré maior. Olha só que arranjo legal. E eu trabalhei. Só tomar cuidado com essas alterações do campo harmônico, né? No caso de Ré, ou no relativo dele, que é o Si menor natural, eu tenho o Fá sustenido aqui como nota alterada e o Dó sustenido. E o restante, você pode trabalhar com as cordas soltas
e as outras notas da escala. Fica top demais. É uma questão de treinamento, e com esse bate-papo de hoje você acaba aprendendo aí o conceito de começar a criar seus primeiros solos. Então, espero ter ajudado. Dê uma estudada firme aí que você vai conseguir. Claro, comece devagar se você nunca fez, depois vai aumentando a velocidade, criando notas mais rápidas, ou solos mais rápidos, melhor dizendo. A ideia é você entender o conceito. O restante a gente vai levando e vai aprendendo, tá bom? Gente, não esqueça de dar uma olhadinha aqui na descrição, que eu tenho alguns cursos com aulas mais avançadas. Se você está precisando estudar, melhorar o seu instrumento, eu tenho um curso de harmonia funcional 1 popular muito bom, com 36 aulas em vídeo, eu tenho em PDF para você baixar depois, muito legal. Esse curso você consegue aprender desde as aulas iniciais de harmonia até as aulas mais avançadas, tá? Qualquer pessoa pode fazer, basta tocar um pouquinho de instrumento. Não é um curso para iniciantes, tá? É uma aula de harmonia, então exige um pouquinho de você já tocar um pouquinho já o seu instrumento, o violão, guitarra, o teclado, tá bom? E eu tenho curso também de arranjo. Já esse curso você precisa entender um pouquinho de harmonia, pelo menos a ideia de harmonia e de teoria musical. Aí você já consegue fazer esse curso de arranjo, tá? Gente, um forte abraço. Não esqueça também de curtir lá embaixo, é claro, né? Dando um like. Compartilhe esse vídeo com a galera toda aí, se inscreva. Se você não é inscrito também, ative o sininho, tá? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.